O som de correntes arrastadas no chão de pedra era a única música que restava. Jerusalém ardia. O cheiro de cedro queimado e sangue seco impregnava o ar, marcando o fim de uma era e o início de um pesadelo que parecia eterno. Nabucodonosor não levou apenas o ouro do templo. Ele levou o futuro. Jovens príncipes, a elite intelectual de um povo escolhido, agora marchavam acorrentados rumo à Babilônia, a grande prostituta das nações, o centro do poder mundial, onde Deus era apenas uma piada antiga de um povo derrotado. Entre eles, um jovem cujos olhos não refletiam o medo dos outros, mas uma determinação silenciosa que faria impérios tremerem. Seu nome era Daniel. Mas a primeira coisa que tentaram fazer foi tirar isso dele na Babilônia. Identidade é guerra. Eles mudaram seu nome para Beltesazar, invocando um deus pagão, tentando reescrever sua alma. Ofereceram-lhe o vinho do rei e a carne sacrificada aos ídolos. Não era apenas comida, era um pacto de submissão. Comer significava aceitar que a Babilônia havia vencido. Mas Daniel olhou para aquela mesa farta, o banquete que compraria sua alma, e fez uma escolha que ecoaria pela eternidade. Ele disse, não, um não sussurrado num palácio de demônios soa como um trovão no céu. Ele escolheu legumes e água, preferindo a fome física à morte espiritual. E em 10 dias, seu rosto brilhava mais que o dos príncipes que se empanturravam com a corrupção real. Deus honrou a rebeldia santa. Mas o teste do estômago era apenas o aquecimento para o teste da espada. O rei Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra, acordou suando frio, atormentado por um pesadelo que sua mente consciente apagou, mas que sua alma não conseguia esquecer. Ele exigiu o impossível, que seus magos não apenas interpretassem o sonho, mas lhe contassem o que ele havia sonhado. Digam-me o sonho ou morram cortados em pedaços. O pânico varreu a corte. A sabedoria humana falhou, como sempre falha, diante do abismo. A sentença de morte foi assinada para todos os sábios, inclusive Daniel. Mas onde há a sentença de morte para o mundo, há oportunidade de glória para Deus. Daniel não entrou em pânico. Ele entrou em oração e, na calada da noite, o Deus que revela os mistérios desceu. Daniel entrou na sala do trono, não com arrogância, mas com a autoridade de quem conversou com o Criador do tempo. Ele olhou nos olhos do imperador e descreveu a estátua colossal. Cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de barro misturado. Ele narrou a ascensão e queda de impérios que ainda nem existiam. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, todos cairiam. Mas uma pedra, cortada sem auxílio de mãos humanas, esmagaria tudo e se tornaria uma montanha eterna. Nabucodonosor, o homem que se achava um deus, caiu com o rosto em terra diante do jovem hebreu. Pela primeira vez a Babilônia se curvou, mas o orgulho humano é uma doença que tem recaídas. Anos depois, o mesmo rei ergueu uma estátua de ouro, não num sonho, mas no deserto de Dura, 90 pés de altura. A ordem era simples. Quando a música tocar, corvice ou queime, milhares de joelhos bateram no chão, em uníssono, um mar de submissão, mas 3 figuras permaneceram de pé, Sadraque, Mesaque e Abednego. Amigos de Daniel, forjados no mesmo fogo, eles olharam para a fornalha, aquecida 7 vezes mais, tão quente que matou os soldados que se aproximaram. O rei gritou, quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? A resposta deles foi a definição de fé inabalável. O nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo que ele não nos livre, não nos curvaremos. Eles não negociavam com a idolatria. Foram lançados atados no fogo. Mas então, o rei saltou do trono. Trêmulo, não lançamos 3 homens. Eu vejo 4. E o quarto tem a aparência de um filho dos deuses. O fogo queimou as cordas, mas não tocou neles. Jesus desceu na fornalha antes de descer na manjedoura. Ele andou no meio das chamas com eles. Nem cheiro de fumaça ficou em suas roupas. O mundo tenta nos queimar, mas a presença de Deus transforma fornalhas em locais de passeio. O tempo passou e a arrogância de Nabucodonosor finalmente cobrou seu preço. Ele andava em seus terraços suspensos, dizendo, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? A resposta veio do céu, imediata e brutal. Sua mente se partiu. O rei virou bicho, expulso, comendo grama como boi.
o cabelo crescendo como penas de águia, as unhas como garras, o homem mais poderoso do mundo, humilhado até o pó, até aprender que o céu governa. 7 anos de loucura até que ele olhou para cima e a razão voltou. Ele aprendeu, mas seu neto não Belsazar, o nome que carrega o peso da blasfêmia final. Numa noite de bebedeira e orgia, ele mandou trazer as taças sagradas do templo de Jerusalém, consagradas a Deus, para beber vinho com suas concubinas, louvando deuses de madeira e pedra. Ele cruzou a linha vermelha. De repente, o riso cessou. O silêncio da morte invadiu o salão. Uma mão decepada, flutuando no ar, começou a escrever no reboco da parede. As pernas do rei tremiam. Seus joelhos batiam um no outro. O terror absoluto. Daniel, agora um homem velho de cabelos brancos, foi chamado. Ele não aceitou presentes. Ele entregou a sentença. Você sabia de tudo o que aconteceu com seu avô e mesmo assim não se humilhou. Você foi pesado na balança e achado em falta. Naquela mesma noite, as águas do Eufrates foram desviadas. O exército persa entrou sem luta. Belsazar foi morto enquanto o vinho ainda estava úmido em seus lábios. Babilônia caiu numa única noite. Mas Daniel permaneceu. Reis vêm e vão. Impérios nascem e morrem, mas o homem de Deus permanece de pé. Agora, sob o reinado de Dario, na Pérsia, a excelência de Daniel causava inveja. Os políticos não achavam falha nele, nenhuma corrupção, nenhum erro, então atacaram sua fé. Criaram uma lei, proibido orar a qualquer deus que não fosse o rei por 30 dias. A pena, a cova dos leões. Daniel soube do decreto. Ele poderia ter orado em silêncio, poderia ter fechado a janela, poderia ter se escondido, mas ele subiu ao seu quarto, abriu as janelas em direção a Jerusalém, como fazia sempre, e orou, não por desafio, mas por fidelidade. A armadilha foi fechada. Daniel, um ancião de mais de 80 anos, foi jogado num buraco escuro, cheio de bestas famintas. A pedra foi rolada. O rei não dormiu, mas Daniel descansou. Naquela cova, leões famintos viraram travesseiros de veludo. O anjo do Senhor desceu e fechou a boca das feras. De manhã, a voz trêmula do rei chamou: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus pôde te livrar? E a voz firme respondeu: O meu Deus enviou o seu anjo. Daniel saiu sem um arranhão. Seus acusadores foram jogados na mesma cova e despedaçados antes de tocarem o chão. E não parou por aí. Deus deu a Daniel visões do fim dos tempos. Ele viu o futuro rasgado diante de seus olhos. Viu bestas saindo do mar, impérios devorando a terra, e viu o ancião de dias assentado no trono de fogo. Ele viu o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Daniel não viveu apenas uma vida de milagres. Ele viveu uma vida de integridade intransigente num mundo que odiava seu Deus. Ele nos mostrou que é possível viver na Babilônia sem ser da Babilônia. Que a cultura pode tentar mudar seu nome, mas não pode tocar na sua essência se você souber a quem pertence. Hoje a Babilônia ainda está aqui. Ela está nas telas que você assiste, nas músicas que você ouve, nas leis que tentam calar sua fé. A fornalha está sendo aquecida novamente. As covas dos leões estão sendo preparadas. A pergunta não é se o fogo virá. A pergunta é, quando a música tocar, você vai se curvar? Ou você vai ficar de pé, sabendo que o quarto homem já está na fornalha, esperando por você? Não venda sua primogenitura por um prato de lentilhas. Não troque sua eternidade por um momento de aprovação. Seja como Daniel. Tenha um espírito excelente. O mundo está procurando desesperadamente por alguém que não tenha preço. Alguém que não se dobre, alguém que confie no Deus que fecha a boca dos leões e abre os céus. A história de Daniel não é um conto de fadas, é um manual de resistência. Levante-se, o Deus de Daniel é o seu Deus, e ele ainda está no trono.